Olá, sejam todos muito bem-vindos. E eu estou muito empolgada, já levei até uma chamada aqui de Tiago, tendo que eu estou muito, muito empolgada e muito feliz, porque essa matéria que a gente vai estudar, isso que a gente vai se debruçar hoje, é maravilhoso, é tão perfeito, mas às vezes as pessoas querem falar de uma forma tão triste, e aí a gente precisa elevar o nível. A gente precisa elevar o nível para poder receber, para poder agradecer. E vamos falar sobre cura. E como sempre, estou acompanhada de Cassandra. Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, né, para mais um encontro. E como Lucy disse, né, vamos falar de cura, que na verdade vamos falar de poder do nosso Senhor Jesus Cristo em curar todas as enfermidades e doenças das nossas vidas. E aí você pergunta, tá, mas eu vou falar sobre cura, mas como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou aprender sobre esse dom de Deus, né? Essa dádiva de Deus. Aí eu lhe digo, vamos aprender cantando, literalmente. Então, se você quer escutar sobre cura, com música, com felicidade, e já pensando no que você vai fazer depois, se você tiver 100%, curte, comenta, compartilha e fica até o final. E para completar e para vocês entenderem como eu estou animada, nosso convidado é o professor Daniel de Jesus. Daniel de Jesus, que é muito mais do que um professor, né, evangelista, é profeta, mas também teve aí uma trajetória até encontrar Jesus e hoje utiliza todos os seus dons para isso, para esse ministério. Me fala mais um pouquinho sobre a sua conversão, Daniel, e seja bem-vindo. Glória a Deus, para mim é uma honra, né, Luz, Cassandra, estar com vocês aqui, ao público que vai estar nos assistindo, você é bem-vindo, né, nós somos uma família de Deus, e hoje entendemos isso. É verdade que hoje a gente tem carregado os dons, as ferramentas que Deus veio e nos deu, né, como propósito, mas só que a gente não conhecia o porquê e, porém, para que era para ser utilizado, mas graças a Deus, pela graça, aprove ao Senhor da gente ter um encontro real com Cristo e entender esses centros de propósitos, né, da nossa missão na Terra e cumprirmos isso usando desses dons. Eu era cantor de banda, de forró, cantei por muito tempo numa banda muito conhecida no Rio Grande do Norte, uma delas foi Forró do Bom, né, cantando com dois cantores que era Kátia Silene e Aduílio Mendes, cantores famosos do Mastruz com Leite, e a gente dividia palco junto, eram os três cantores principais da banda. Estourei muitas músicas no cenário do forró, e outra também foi muito famosa, foi o Forró do Movimento, onde eu estourei uma música chamada Voto Estourado naquele tempo, mas eu já convertido. O interessante é que eu já estava convertido nesse tempo, só que aquilo começou a mudar a partir do momento que eu subia nos palcos, aquilo já começou a me incomodar, cantando coisas que para mim não era mais a minha realidade, até porque a gente aprende no Rema a realidade da nova criação, né? A gente nasceu de novo, então as coisas do mundo já não passam mais a ter o mesmo olhar de antes, a gente não consegue mais ser influenciado por ele, ao contrário, eu tentava influenciar as pessoas ao reino no mundo. Então, por muitas vezes eu pregava, e com certeza eu digo isso com muita propriedade, eu preguei muito nos palcos da vida quando eu cantava, né? Contanto que quando eu estava lá, muito mais conhecido como Bolinha, né? O cantor Bolinha, mas eu pesava 200 quilos, completamente diferente. Se eu olhar aí na foto aí como eu era antes, você vai ver que nem parece que é esse cara hoje, né? Então, como Deus muda, transforma. E aí eu pregava o evangelho, ganhei muitas vidas para Jesus numa banda de forró, por incrível que pareça. Foi muito bom essa experiência que eu tive com Jesus dentro de uma banda ainda, mas só que chegou o tempo. E eu acredito que, como hoje até eu falando, pensando e meditando sobre isso, sobre todo o tempo que é determinado. Existe um tempo determinado e o para Deus eu não digo que é o amanhã, é hoje. Então esse é um tempo determinado por Deus para que a gente possa viver o hoje. E amanhã tem o seu dia. E eu decidi naquele dia completamente deixar tudo isso e seguir o ministério. Então já são 13 anos que eu vivo totalmente exclusivo da obra, do chamado. Hoje a gente já passou por vários lugares, a gente já vem sendo treinado e Deus está dando uma proposta nova hoje da gente viver algo novo também, como você falou, no sentido evangelístico, né, levando a música. E hoje eu também estou aprendendo a tocar sanfona. Isso tem sido um acréscimo para o meu ministério, né? Chegou como algo também que acrescenta muito, porque a sanfona é o forró, a autenticidade, a nossa raiz, o Nordeste. Então isso é que está no meu coração hoje levar, mas não só cantando, né? Mas cantando a palavra de Deus. Isso é totalmente diferente. Cantar a vida de Deus, cantar o que Deus faz, o que Deus fez, o que Deus pode fazer. É muito diferente do que você subir num palco e cantar coisas que não vão edificar.
Então hoje eu sei esse sentido de vida e é o que eu quero viver, e é o que está chamando, e é o que está me ardendo dentro de mim, e eu só quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês para falar mais um pouco sobre isso. Muito bem, então é cantor, é profeta, é cristão e é professor do Rema. Isso. Como chegou no Rema? Como chegou no Rema, provavelmente após a conversão, chegou no Rema. Mas como chegou a professor do Rema? Que é um patamar um pouco maior, né? Pensava nisso, desejou isso em algum momento, foi de fato um chamado. Como foi, né? Que você disse sim e agora está aqui, inclusive em Mossoró, para lecionar essa disciplina que é o poder de cura de Jesus. O Cristo que ele cura, né? É uma matéria maravilhosa. E chegar ao Rema, assim, foi algo bem interessante, porque eu nunca cogitei posicionamentos, né? Ou cargos. Eu não entendi, até não entendi. Eu achava que o evangelho era só se tornar crente, né? Agora pronto, mudei de religião. Eu pensava que era só mudar de religião. Então eu entendi nesses processos da vida que não é mudar de religião, né? Mudar de religião não vai mudar nada na nossa vida se não formos transformados pelo poder da palavra, de que não é mudar de religião, mas é mudar de vida. Então é uma transformação no espírito, é uma vida, é uma nova realidade, é uma vida nova. Por isso que diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não diz se eu estiver na igreja evangélica, se eu estiver no catolicismo, se eu estiver nisso aqui. Não, a nova realidade está em Cristo. Então é uma nova vida, novos posicionamentos, novas ações, totalmente fora do curso do mundo. Então eu vejo que isso para mim foi o meu primeiro, como quem diz assim, o meu primeiro desejo foi mudar de vida. Eu me lembro que eu nunca pedi a Deus para ser pastor, nunca pedi a Deus, eu sempre gosto de dizer isso. Eu nunca pedi a Deus para ser pastor, nunca pedi a Deus para ser professor, eu só pedi a Deus para mudar a minha vida. E quando eu pedi para mudar a minha vida, é porque realmente eu queria ser transformado, eu não queria mais viver aquela realidade, né? E graças a Deus, quando eu saí da banda, eu conheci o Rema logo, 3 meses depois que eu saí da banda, que eu deixei a carreira, eu deixei no auge da minha carreira, eu estava ganhando naquele tempo, há 15 anos atrás, 25 mil reais por mês, naquele tempo, era um salário muito alto para um cantor, né? O cantor geralmente ele tem essa pegada de valores mais altos, então ele segura a banda. Então eu saí e, por incrível que pareça, até meus patrões nem ficaram com raiva, nem questionaram. Você vê que eu estava vivendo tanto essa realidade da vida espiritual, da vida em Deus, que eu pregava lá e eles fizeram uma reunião para me perguntar o que é que eu estava fazendo ali, porque eu não estava mais sendo aquilo que eles esperavam. Você vê que é. E quando eu disse para eles que iria sair, que iria viver totalmente do evangelho, todos eles disseram, cara, tu fez a melhor coisa. E eu nunca vi isso, um cantor sair de uma banda e não ter confusão nenhuma. Ao contrário, eram 11 patrão, a confusão era para ser grande. Que cada um botou tanto, cada um botou dinheiro. A gente sabe que o mundo investe pesado. Mas quando eu olhei assim, eu vi todos eles, dos funcionários lá do hold, do que levava as malas, até os donos da banda, todos eles dizendo que eu tinha tomado a melhor escolha da minha vida, que era seguir completamente Deus. E isso foi, para mim, uma resposta do que estava iniciando. E aí começou o processo. O processo foi 3 meses depois, eu fui convidado a uma oração numa casa de um casal que não me conhecia. E eu fui convidado por alguém que era também cantor de banda, uma cantora de uma banda de forró, né, a Samira. E ela disse, Daniel, vamos numa oração? Só que eles me chamavam de bolinha, né? Vamos numa oração. Aí eu disse, vamos. Aí fui nessa oração. Chegou nessa oração, tava lá, terminou a oração e esse casal tava indo embora pro Rio de Janeiro. E por incrível que pareça, eles eram de uma igreja do Verbo da Vida que tinha um Rema. E eu não conhecia nem o Verbo da Vida e nem o Rema. E eu estava naquele tempo sem igreja. E conversamos, quando foi com uma semana, ele me ligou, perguntando se eu conhecia o Rema. Eu disse, não conheço não. Ele disse, pois pesquisa na internet aí. O Rema é um centro de treinamento bíblico. E Deus falou comigo. Eu disse, o que foi que Deus falou com você? E naquele tempo eu estava vivendo de testemunhos nas igrejas, né? O que é que eu estava vivendo? Eu estava completamente ali, chegando nas igrejas, testemunhando minha conversão. Cantor fulano de tal se converteu. É mesmo agora, vamos lá. Xande Avião se converteu. Todo mundo das igrejas queria ouvir o que foi que fez aquele cara se converter. O Wesley se converteu e agora não canta mais, está nas igrejas e está pregando, testemunhando. Então assim foi a minha vida há 13 anos atrás, né? Começou assim. Então eu estava testemunhando. Era um meio onde eu comia do evangelho e vivia do evangelho. Então eu ia testemunhar, e a gente sabe nas igrejas, a gente recebe ofertas, eu não cobro para ir pregar numa igreja, mas
eu recebo ofertas, né? As pessoas ofertam na minha vida. Então, eu não estipulo valor para pregar, mas com evento, cantor, banda, essas coisas, eu preciso ter algo que traga minhas despesas da banda. Mas para pregar o evangelho, não. Eu anuncio completamente assim, vivendo por fé. E depois daquilo que ele falou, eu fui conhecer. E ele disse para mim, se você disser sim para isso, Deus falou comigo que era para mim ser seu mantenedor. E eu vou manter você pelos 2 anos. Aí Deus pediu outra coisa. Eu disse, o que foi que Deus pediu mais, meu irmão? Porque ele já vem pedindo tanta coisa. Aí ele pediu só que você sentasse esses 2 anos e aprendesse tudo que essa escola tem para te ensinar, porque vai servir de ferramentas para aquilo que ele tem de chamado na tua vida. E lá na frente você vai ver como foi bom. Aí eu disse, rapaz, e agora? Eu estou numa decisão. Eu vivo do testemunho, como do testemunho, tipo, vivo totalmente da obra. Eu não tenho trabalho. Então, o que é que eu vou fazer, meu pai? Como é que eu vou sentar 2 anos para parar segunda, quarta e sexta? E vou fazer o que da vida? Fiquei pensando, né? Aí eu fui conhecer. Aí foi onde eu conheci o Verbo da Vida, que é onde funciona o Rema, né? Porque o Rema é interdenominacional, ele não tem placa de igreja, ele só funciona dentro do Verbo da Vida, porque cobre-se com um pastor local, né? Então, fui conhecer, mas acaba que eu estava sem igreja, fiquei no Verbo da Vida. E comecei o Rema. Como aluno no Rema, voltando a dizer, sem pretensão nenhuma, eu só queria mudar de vida. E aquela palavra começou a mudar a minha vida. 3 meses, minha esposa se matriculou também, que na segunda matéria, e a gente começou a fazer junto. E aí houve um processo realmente de transformação. O primeiro ano eu não fiz tão legal, porque eu imaginava o quê, né? Que era só uma escola. Mas aquela palavra foi aos poucos mudando a minha vida e mostrando algo diferente do que era só ver a escritura falada ou até ler e não entender a escritura, mas o que aquela palavra começou a me promover. Aquela visão começou a promover em mim. Eu comecei a ver com outros olhos a autoridade no nome de Jesus. A realidade está em ser uma nova criação. Cristo é aquele que cura. Deus não quer que a gente tenha doença, mas Deus curou da gente de toda enfermidade. Então, eu comecei a entender algumas coisas que, infelizmente, até pela falta de conhecimento, muitas pessoas vão incrementando isso na própria religião, na própria espiritualidade, atribuindo tudo isso a Deus sem conhecer a verdade da palavra. Então isso começou a quebrar algumas coisas em mim e eu comecei a ver a diferença. E justamente comecei a ver a vida que há na palavra. Por isso que a proposta do Rema e o lema desse ano é viva a palavra. A palavra viva, né? Então assim, olha só que é um fato essa realidade para nós, que ela gera vida na nossa, não morte. Se a lei é espírito que dá vida e não morte, ela me libertou da lei do pecado e da morte, por que eu tenho que estar desanimado? Por que eu tenho que estar para baixo? Por que eu tenho que estar doente? Não, se Deus me libertou disso. Então eu comecei a ver esses processos e começou a mudar. Mas aí Deus me deu uma proposta, o quê? Só obedeça. E eu obedeci o comando. Quando foi no segundo ano, eu fiz o segundo ano completamente diferente. Não, eu disse, sabe de uma coisa? Deus é o meu provedor e eu não perdo mais nada desse Rema. E geralmente, irmão, eu sei o que era a minha dispensa lá em casa, porque às vezes a gente dá desculpa. É o meu trabalho, é os meus filhos, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê. É o que o diabo quer, uma desculpa. O diabo só vai esperar uma desculpa, o diabo nunca vai esperar uma posição de fé. O diabo sempre vai esperar desculpa. E é o que ele quer, desculpa. Eu vou dar desculpa. Então, Deus não, ele quer um posicionamento de fé. E por muitas vezes aquele posicionamento de fé, eu sentado naquela aula, sentindo o cheiro da coxinha. Às vezes eu conto esse testemunho dizendo, sentindo o cheiro da coxinha na cantina, mas sabia que eu não podia comer naquele dia porque eu não tinha um dinheiro. Mas eu estava ouvindo aquela palavra e ela me animava. E no final eu recebi o que eu queria. E outra coisa, e muitas das vezes feira chegou para mim. A feira chegou para mim. Feira, sabe o que é feira? Eu na minha casa dizendo assim, o que é que eu vou comer hoje? Estou falando como alguém que foi chamado para viver na obra missionária, e eu não estou dizendo que Deus está concordando com aquilo, não, mas teve um processo na minha vida que eu tive que renunciar para poder estar ali ouvindo a palavra de Deus. Então Deus estava me fortalecendo naquele processo, e aquele processo me fez amadurecer muito, e eu ver feira chegando. Sabe que é uma pessoa chegar para mim e dizer assim, Daniel, tem um negócio para tu ali no carro. Eu disse, o quê, mano? No dia mais difícil da minha vida. E aí ele dizer, Daniel, aí eu sabia que eram umas bolachas, que ele fazia umas bolachas e me trazia, sabe? Aqui lá ele me dava um pacote de bolacha. Eu disse, opa, a janta chegou. Eu pensando que era um pacote de bolacha. Eu disse, a janta chegou, amor. E a gente é alegre e feliz, irmão. Sério mesmo, eu nunca olhei mais para as coisas com olho
de pensando, achando miserável, não, só via resposta de Deus em tudo. Em tudo eu vi resposta de Deus. E sabe o que foi que aconteceu, minha irmã? Quando eu cheguei naquele carro, a minha mulher tinha orado de manhã. E a gente foi pro remo no dia pior da nossa vida. No dia que a circunstância estava falando mais alto. Mas nós andamos por cima dela e nós fomos pro remo. Meus meninos foram chorando, mas foram. Minha mulher foi chorando, mas foi. E a gente foi. Eu disse, nós vamos, não quero nem saber. O diabo não vai nos parar. E a gente chegou lá nesse rema. Depois do nosso carro ter sido apreendido. Porque naquele tempo eu não estava ainda com tudo organizado. Então meu carro ficou em débito. Meu carro foi apreendido com um menino com 1 ano e pouco no carro. Novinho. Eu tive que sair, deixar o carro na Federal. Alguém foi me buscar de carona. Eu aluguei um carro de um irmão, meu vizinho, para poder eu ir pro rema. E quando eu entro dentro desse carro, nem gasolina tinha. E eu não tinha dinheiro para botar gasolina, nem tinha dinheiro para comer. E olha só, mas eu tinha uma posição de fé. E quando eu cheguei lá dentro, eu sei que não falar Cristo é aquele cura, mas parece que tá vindo fé, né? E esse fundamento de fé. E eu fui. E quando eu cheguei lá, esse irmão falou isso. E quando ele... Incrível que pareça, o carro que eu tinha recebido aqui do irmão para poder ficar naquele dia, tava aqui e a mala dele aqui, uma doblou. E o carro desse irmão que tinha falado comigo, que tava atrás do meu carro, uma mala para outra mala. Parecia que uma combinação. E ele disse, abra a mala. Eu disse, não, mas para me dar um pacote de bolacha. Quando ele abriu a mala, era tanta caixa de mantimento. Com tudo, uma feira completa, ainda com mais acréscimo ainda de uma feira completa. E aquele irmão olhar para mim e dizer, Deus falou comigo de manhã, que era para me preparar uma feira e trazer para você, aqui no Rema. E eu tinha tudo para não ir pro Rema naquele dia. Eu tinha todas as desculpas que eu pudesse ter para minha alma, dizer, Deus te abandonou, Deus não tá contigo, olha o que é que aconteceu. Mas naquele dia eu fui. E naquele dia Deus já tinha preparado antes tudo que eu precisava. E eu olhei e disse, pai, e agora o carro? Porque na minha alma, minha mente pensou logo, eu disse, e o carro? Como eu vou chegar em casa sem gasolina? Aí eu disse, eu vou pedir emprestado esse irmão R$50. Eu só pensei, irmão, eu pensei. Ele deu. O irmão olhou e disse, irmão, e Daniel, e esse carro bebe, não bebe? Eu terminei de pensar isso, irmão, diante do Senhor, da testemunha. Eu só pensei, o irmão disse, Daniel, esse carro bebe, não bebe? Eu disse, bebe. Pois Deus falou comigo para te dar R$100. E eu, enquanto estava aí, ia pedir emprestado 50. Deus falou com ele para me dar 100. Então, assim, eu vi os cuidados de Deus. Por isso que eu estou dizendo, esses processos. Ser professor do Rema, para mim, não é uma posição. Ser professor do Rema é uma gratidão, né? Porque um dia eu estava ali aprendendo dessa palavra e eu sei o quanto ela transformou minha vida. Então, para mim, tocar a vida das pessoas, independente se eu sou professor ou não, todo dia eu sou um professor. Todo dia eu sou um mestre. Todo dia eu sou alguém que ensina alguma coisa. Eu não preciso ser só o professor do Rema. Mas o Rema realmente foi uma ferramenta de Deus. É uma visão. Ele não é só uma instituição. Ele é uma visão para trazer algo para você. Porque todo dia você vai ensinar, você pode não estar ensinando no Rema lá como professor, mas você não ensina seus filhos, você não ensina alguém do seu trabalho, você não pode ensinar a verdade. E o Rema é uma ferramenta para isso. Eu não preciso ser um chamado para mestre oficialmente, ter o ofício de mestre mesmo, claramente, para estar no Rema ensinando. Eu ensino todos os dias, mas ensinar a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, não é? Então essa é a verdade, essa é a proposta. E foi aí que esses processos foram acontecendo, houve amadurecimento, servindo. Fiz escola de ministro em 2017, que também trouxe mais ferramentas ainda. Logo após fui chamado para o campo missionário, fui embora para o Pará, passei 1 ano e 3 meses com a minha esposa, auxiliando um pastor no Pará. Eu fui fazer um evento lá, tocar, cantar, e Deus disse que eu ia embora pra lá. Eu disse, tá louco, negócio desse, meu pai, longe demais. E fui, Deus confirmou e eu já sabia. E aí, meu irmão, começou a nossa caminhada. Passei 1 ano e 3 meses no Pará. De lá fui levantado para ser pastor. Fui pastor de 2 igrejas, uma no Rio Grande do Norte, em Ouro Branco, aqui no Rio Grande do Norte, e outra na Paraíba, Santa Luzia, que era divisa uma com a outra. Então, pastoreei por 2 anos, dali fui levado pelo ministério para Livramento na Paraíba para pastorear. Pastoreei mais 1 ano e houve a necessidade de eu ir para Santa Rita. E de Santa Rita eu passei mais 2 anos. Então, assim, foram 6 anos no campo missionário completamente, vivendo outras experiências, tocando outros processos e sendo amadurecido nisso. E foi em Santa Rita que eu comecei a mestrar. No ano de 2023, fui chamado a mestrar
Logo a primeira matéria foi Cristo aquele que cura. A primeira matéria que eu ensinei no Rema foi Cristo aquele que cura. E essa matéria tocou muito a minha vida, houve muitos milagres, manifestações do que Deus fez na própria matéria, a unção tocando pessoas, e dali por diante estou até hoje. Então, cada dia tem sido gradativo, né? E temos tocado muitas vidas. Eu queria fazer só uma ponderação que você está falando, porque eu sei que o modo de agir do Espírito Santo é criativo, então cada um vai receber a informação de uma forma diferente. Mas o que as pessoas, quando a gente se converte numa fase adulta, aí dizem assim, o que você fez de errado? O que estava ruim na sua família? O que estava ruim financeiramente? E aí é uma ótica de mundo, né? Não vê o que é que tem por trás, o que é que nosso espírito está pedindo, mas vê de uma questão externa. Então você saiu não de algo que deu errado. Você saiu de uma profissão que estava dando muito certo e estava em crescente. E mesmo estando crescendo, podendo estar hoje igual a muitos, você preferiu não é isso. E aí você sai de uma posição financeira onde você poderia comprar qualquer boneca, até 2 para sua filha, como eu disse no testemunho. Como você falou na aula, para uma situação onde você precisa que alguém olhe para você e saiba que você está precisando de ajuda. Então, assim, quebra o orgulho, você vê o amor de Deus, mas quebra o orgulho. E é uma decisão muito difícil. Exatamente. Eu digo assim, graças a Deus, uma coisa eu sempre tive no meu coração, sabe? Eu nunca fui uma pessoa querendo ser sempre superior aos outros, não. Eu sempre, na verdade, gostei mais de ser escada. De ser um degrau para cada pessoa. Sempre foi uma das minhas maiores características e é uma delas. Eu sempre gosto de ver as pessoas melhores do que eu. Eu acho que é por isso que eu tô ainda nesse chamado, é por isso que eu tenho... Muitas vezes parece que eu tô perdendo, mas eu tô ganhando. Porque o meu intuito sempre é ver a resposta das pessoas. Você viu que eu me alegrei quando seu marido disse ali fora. Eu me alegrei, só saí dali, eu nem conhecia ele. Então, só em ver essa resposta, para mim vale muito mais. Porque eu vi que alguém ficou superior àquilo. Daquilo que eu carrego, daquilo que vem de Deus, entendeu? Então, muitas vezes, parece que a gente tá perdendo, mas na verdade tá ganhando. E eu acho que ganhar o reino é isso, sabe? Ganhar corações, é ganhar pessoas, levando pessoas para Jesus, levar pessoas para Deus, né? Então, para mim, o maior intuito é esse. Eu deixei de ganhar o que é meu, sabe? Sim. Eu só escolhi isso, deixar de ganhar o que é meu, para ganhar o que é de Deus. Que, na verdade, Jesus mesmo diz, né? Aquele que perder a sua vida, ganhará, né? Porém, ao contrário, ele tá ganhando. Então, ao contrário, tô ganhando o que é de Deus, não é o que é meu. Por mais que venha para mim, mas é o que é de Deus para mim. Não é o que eu quero para mim, porque uma coisa é a gente quer algo para nós, e não tô dizendo que é errado. Mas na verdade, Deus tem isso para mim. Deus, o que vem de Deus não acaba. Tá entendendo? Então eu nunca vi Deus perder, como eu disse naquele dia, eu nunca vi Deus perder, nunca vi Deus ser envergonhado, eu nunca vi Deus ser, né? Ser, como que diz assim, não operar. Para aqueles que acreditam, para aqueles que estão andando, para aqueles que estão obedecendo, para aqueles que estão com motivação certa, com o coração inclinado a Deus, nunca vi Deus perder. Ele vai sempre vencer, e já venceu. E complementando a sua dúvida, tá tudo maravilhoso, sucesso, mas você queria mudar. Você falou várias vezes, Senhor, muda a minha vida. Isso. Pela aula de ontem, eu já vou concluir que é porque você não tinha tempo com a sua família. É isso, o mudar a sua vida? Ou era alguma outra coisa que lhe doía, que lhe incomodava? Apesar do sucesso financeiro, né, diria assim, o sucesso financeiro, o sucesso entre as pessoas, de sucesso mesmo, né, você está sendo cada vez mais conhecido. O que doía? Que você queria mudança. Eu queria mudar para mim mesmo, porque era um vazio, né? Na verdade é um vazio muito grande. Independente de qual seja a área que todos passam, eles vão com alguma área. Nunca ninguém vai perfeito para o Senhor, até porque não existe ninguém perfeito, né? Sim. Então ninguém vai buscar Deus perfeito. Não, ao contrário, a gente sempre foi porque algo aconteceu. E aí as pessoas pensam em Deus, elas acabam se projetando, dizendo, rapaz, ainda tem Deus aqui, ô pai, me ajuda. E Deus, com a misericórdia dele, como atributo, vai alcançar aquele coração, independente de religião. Deus não tá mais nesse meio aqui, não. Nós estamos na graça de Deus que alcança, né? Dá acesso ao homem a ele. Então, assim, foi mais um vazio
nada daquilo preenchia. E outras coisas, eu olhava pro meu externo mesmo e eu dizia, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô vendo que eu tô perdendo tudo, tô perdendo o que era mais importante, perdendo a família, perdendo a esposa, o casamento, né? Vivendo uma vida completamente fora do padrão de Deus. E aí a gente vai entendendo nesses processos, tentando se encontrar. Tipo assim, eu vou tentar preencher esse vazio, mas só que esse vazio continuava. E ele só aumentava. Parecia que eu preenchia aquele momentinho. Bebida, droga, prostituição, tudo aquilo que o mundo propõe. E a partir do momento eu estava só se escondendo de mim mesmo. Então a partir do momento que eu olhei para mim e disse, vou ser claramente para você. Minha mulher, ela passou um tempo, ela me deixou, porque ela não aguentou mais os processos de dores que ela enfrentou, né? De traições, de bebida, de droga, tudo aquilo que ela sofreu junto comigo. E quando ela me deixou, aquilo me despertou. Eu não digo que nunca vai ser Deus usando disso, mas aquilo me despertou porque o senso de perda completa trouxe é como se fosse assim, eu fui iluminado. Cara, que besteira que eu fiz. E é quando eu caí naquela real, só que a consequência estava lá. Então, a mulher não me queria mais. Então eu comecei outro processo de recomeçar. Por isso que eu digo assim, eu passei processos, eu aceitei Jesus, passei 2 anos nessa ida e volta, Só que uma hora ela cansou. Esse final da banda, onde eu saí por cima, realmente foi porque Deus restaurou minha vida. Então assim, eu decidi isso, eu vou chegar aí para você entender bem, para ligar as coisas. Então quando ela deixou, eu disse, eu preciso me reconciliar, preciso voltar para Deus. Eu não posso mais viver essa vida, não dá mais, eu não quero mais. Então por incrível que pareça, eu me reconciliei aqui em Mossoró, na Igreja Universal aqui de Mossoró, porque não tinha nenhuma igreja aberta meio-dia, não tem uma igreja aberta meio-dia, geralmente tem uns cultos, mas não tem. Todo dia uma igreja aberta, meio-dia, meu irmão. Então, meio-dia, eu disse, taxista, eu quero ir na primeira igreja, que eu vim tocar um evento, um show aqui, né? Um show nessa região. Eu disse, eu quero ir numa igreja, por favor, me deixa numa igreja. Ele, rapaz, só tem Universal. É essa mesmo, não quer saber. Eu quero um pastor para conversar comigo, eu só quero um pastor. E eu fui, me reconciliei na igreja aqui. Me lembro como o pastor sentou, perguntou para mim, orou pela minha vida. E desde aquele dia eu tô até hoje. Amém. E aí eu saí naquele processo, fui morar em Natal. Morei em Natal e a minha mulher ficou em Fortaleza. E nesse processo, eu estava realmente tentando que a minha mulher voltasse porque eu estava na igreja. Então eu queria mostrar para ela que eu estava na igreja e que ela voltasse. Só que ela já tinha feito isso várias vezes. Aí foi onde eu tive uma inclinação ao Espírito Santo. Mesmo dentro de mim, é como se eu fui iluminado a ponto de dizer assim, você quer a minha ou você quer a sua mulher? Eu disse, pai, eu quero o Senhor, porque se eu tenho o Senhor, eu tenho a minha mulher. E aí eu decidi realmente dizer, eu quero mudar a minha vida, porque não adianta eu querer minha mulher e não querer mudar a minha vida. Então, Senhor, se ela voltar ou não, eu sei que eu errei, reconheci, e quando a gente tem arrependimento, você sabe que Deus perdoou mesmo, é um arrependimento genuíno, Deus conhece até se nós estamos nos arrependendo mesmo verdadeiramente. Então, eu errei porque errava, mas não queria errar, mas errava porque a carne era fraca mesmo. Mas Deus ainda me perdoou. E quando eu decidi isso, a minha vida mudou completamente. Você não tem noção. Aí foi daí onde eu levantei-me mesmo, como homem de Deus. E desse tempo, voltei até a cantar em banda de forró. E depois de 3 meses, a minha mulher volta pra mim. E eu me lembro que foi bem interessante. Ela voltando pra mim foi uma experiência sobrenatural. Ela tava em Fortaleza e eu tava saindo pra um show que eu ia cantar numa banda, que naquele show iria estar a pessoa que eu por muitas vezes tinha traído minha mulher. E eu sabia que essa pessoa ia me tentar. Eu sabia que essa pessoa ia ser usada pelo inimigo para tentar me levar de volta. E eu tive 2 experiências dentro do ônibus. Uma foi uma visão, eu vi eu na frente da casa da minha mãe, as nuvens se abriam e uma voz dizia, Daniel. Opa, Senhor. Uma voz de autoridade. E eis que estou mandando a tua bênção, é completa, é as 2. Aí eu disse, eita, minha mulher e minha filha. É a minha mulher e minha filha. Ô pai, muito obrigado. Aí depois eu fechei os olhos, aí eu me vi no centro dessa praça, chorando, arrependido, porque tinha caído. Então assim, eu vi os 2 lados da história. Que é aí onde entra a decisão livre-arbítrio, entendeu? Que muitas pessoas questionam, né? E Deus? E aonde está Deus aí? Não, Deus sabe. Só que ele me mostrou, me instruiu. Olha,
tá aqui, mas escolhe isso aqui, lembra? Tem bênção e maldição, mas escolhe a bênção. Tem a vida e a morte, mas escolhe a vida. Então, assim, é uma escolha. A vida é uma escolha. Então, eu escolhi, e eu fui tentado realmente, nesses 3 dias por essa pessoa. Pegava na minha mão, e eu dizia, eu não vou, sou casado. Enquanto eu tiver essa aliança no meu dedo e dar esperança, eu não vou deixar minha família, você não vai destruir minha família. E essa pessoa chorando ali, porque gostava de mim. E eu acho que eu não tava na minha carne doido pra ir, não tava, mas eu tive que matar a minha carne. Porque eu acreditava no melhor de Deus, eu não queria trair, não era minha mulher não, irmãos. Era Deus. Eu que não queria trair mais Deus, eu estava cansado de trair Deus, de trair a misericórdia de Deus, de trair a confiança de Deus, de tantas oportunidades que Deus me deu. Eu sei de onde eu saí, mas eu saí das drogas. Eu sei o que é o vício das drogas, eu sei o que é estar preso nas drogas. Eu sei o que é passar 3 dias usando droga dentro de um quarto pensando em morrer. Então, assim, eu sei de onde Deus me tirou. Por isso que há uma gratidão grandiosa e uma entrega, realmente entrega maior para esse propósito, porque eu sei de onde eu saí. Eu não estou dizendo que cada um tem suas experiências, mas como eu tenho a minha, eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu sei de onde ele me tirou. Sim. Então, eu tive que ser grato a isso e eu sabia, eu não queria mais trair, era Deus. Aí foi nessa hora que a minha mulher, em casa, teve uma experiência com Deus. Quando eu disse não, no último dia mesmo, que essa pessoa foi embora, e eu entrei dentro daquele homem dizendo, muito obrigado, Senhor, porque eu não caí. E eu voltei para minha casa, aquela mulher que estava lá em Fortaleza, que é minha mulher, olha e diz, liga para mim, e diz, Deus acabou de falar comigo. O que foi que Deus falou contigo? Ele tá pronto. Ele disse que eu lhe perdoasse e voltasse para você. E eu tô ligando para dizer que eu te amo e eu quero voltar para você. Glória a Deus. Amém. Você tá entendendo? Então, um processo de confiança. Deus não pode confiar coisas maiores a alguém que não é fiel no secreto, nos bastidores, entendeu? Vocês estão me vendo aqui, uma coisa é ser confiável a vocês aqui. Mas não adianta vocês confiar em mim e eu não ser confiável em Deus lá quando ninguém tá me vendo. Então, assim, eu tenho isso muito forte em mim, eu carrego essa chama em mim. Eu sei que Deus está comigo em todo lugar. Eu sei o que é estar sozinho no quarto e Deus está comigo lá. Eu sei o que é estar no meio de um público e Deus está comigo lá. Mas o interessante é que o que toca o meu público é o que eu construo no secreto. Não é o público que determina o meu secreto. Não, o meu secreto é que determina o meu público. Então nós estamos aqui porque queremos dar mais de Deus. Mas por que damos mais de Deus? Porque recebemos mais de Deus. Né? Quem muito é dado, muito é cobrado. Então eu acredito que isso é o intuito da gente estar vivendo isso. E era esse vazio que eu existia. Dentro de mim, lacunas que estavam ali que não eram preenchidas e que só a presença do Espírito Santo e uma entrega completa ao Espírito Santo você pode receber, porque ele é a fonte. Então não adianta também eu aceitar Jesus e querer viver a mesma vida, porque tem pessoas que têm até o Espírito Santo dentro e continuam ali, mas só que o Espírito Santo está tentando de alguma maneira encontrá-las, mostrar para elas, só que elas estão insensíveis completamente, porque o pecado cega. Né? Muitas das vezes o orgulho cega. Você acabou de falar, o orgulho cega, né? Então, assim, as coisas vão cegar. O domínio cega, o poder, o dinheiro cega as pessoas. Você sabe que as pessoas são capazes de tudo pelo dinheiro, pelo poder. Quer conhecer um homem, dê poder e dinheiro a ele. Isso. Né? Então, você sabe como é que a gente tem experiência, vocês são pessoas maduras. Sabe como é que é o mercado, como é que funciona lá fora. Mas uma coisa eu sei, primeiro, o meu fora tem que estar primeiro dentro. Antes de fora tem que estar dentro. Não quero fora para estar dentro. Primeiro é dentro para fora. E aí a gente, assim, lógico que tudo tem uma base, tudo tem uma estrutura, né? Em Cristo, porque a fonte é Cristo. A fonte inesgotável de toda a graça é Cristo. Mas a graça, ela é aplicada em vários segmentos. E aí agora a gente está aprendendo no Rema sobre a cura. Uhum. E aí eu fico pensando, já adentrando assim no assunto do que da matéria, é que às vezes a gente fica pensando, se Jesus levou, né, as minhas doenças, tomou para si as enfermidades, por que eu ainda estou doente? Por que eu ainda permaneço nessa vivência que não é mais minha? Exatamente, isso é bem interessante porque é como se eu parasse aqui para entender, né? Porque quando a gente coloca esse porquê, a gente tira as próprias possibilidades de Deus, né? Por quê? Porque cada um carrega um processo, cada um carrega uma certa forma do agir de Deus. Deus já operou, ele não vai fazer mais, ele já fez. Quando Isaías profetizou, né?
desculpa aí. Quando Isaías profetizou em Isaías 53, versículo 4, eu até parei aqui e já coloquei para a gente ler. Olha o que é que diz, ó. Um profeta já profetizando o futuro e dizendo o que iria acontecer. Ele está dizendo, ó, certamente ele tomou. Essa palavra certamente, verdadeiramente, é uma afirmação. Então, se ele tomou, se ele levou, isso aqui não está dizendo assim, porque Deus não é mentiroso. Deus não está cogita com dois pensamentos. Se está dizendo certamente, é porque é certamente. Então, certamente, ele já levou. Aí ele levou o quê? Ele levou todas as nossas enfermidades. E por que que ela está lá? E por que que ela está ali? Aí é onde eu digo que vai ter processos. É isso assim, ele levou e disponibilizou o remédio. Vamos lá. Você está aqui, mas enquanto você... Vamos dizer uma doença natural aqui, uma gripe. Vamos lá, eu peguei uma gripe, mas eu tenho o poder de decidir se essa gripe fica ou não. Você automaticamente, seu corpo já começa a reagir. Porque a gripe, ela te leva a ficar amolecido, começa a ter um sintoma de febre, mas você tem um remédio bem ali, aonde? A farmácia. Não já está disponível? Sim. Alguém disponibilizou, alguém estudou sobre isso e colocou ferramentas dentro daquele comprimido que vão combater essa doença. E fazer com que aquela doença suma do seu corpo. Mas geralmente quando você vai numa farmácia dessa que você compra esse remédio para gripe, vamos lá, ele vai passar e ele vai te dar uma receita dizendo assim, toma de tantas e tantas horas. Por quê? Porque aquele remédio, a cada hora que você vai tomando, ele vai combatendo o vírus. É um vírus combatendo outro vírus. Porque o remédio também é uma droga. Sim. Ele não é a cura. Ele é uma certa... Como eu posso falar assim para vocês terem uma ideia certa disso? É como se eu estivesse manipulando a doença, né? Tirando ela ali, mas na verdade só diminuindo a ponto dela não estar mais ali. Mas ela não é a cura completa, porque uma gripe pode voltar. Entendeu? Então, a gente vai entender que nesses processos, o próprio Cristo, ele não veio manipular algo. Ao contrário, ele trouxe a solução para algo. E quando ele traz essa solução, ele diz, eu levei. E se ele levou, para que eu tenho que trazer de volta? Ao contrário, mas se apareceu, eu recebo da solução. Cristo levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo dele me fez sarar. Sarar onde? No corpo. Não é? Ele foi transpassado, ele foi moído justamente para me trazer cura. Disponibilizar para mim a cura no meu corpo. Por isso que a lei do Espírito que dá vida, a Bíblia diz claramente, você viu que Jesus morreu, e olha aqui, vamos ler isso aqui. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Você imagina, ele foi transpassado e moído. Quer dizer, a Bíblia é muito clara quando diz que no começo que não havia formosura nenhuma, aonde o homem olhasse para ele e houvesse alguma beleza. Olha o que é que o profeta já está vendo a visão futura. Então quer dizer, ele foi castigado, maltratado. Aquele filme lá da Paixão de Cristo, né? Onde tem o ator principal, protagonista, que colocou-se ali em frente para fazer aquele filme. Você vê que ele foi um dos filmes mais pertos que eu vejo assim, que eu não tô dizendo perto assim, mas que mais se aproxima da realidade mesmo. Mas ali é só ficção, ali não foi aquilo mesmo. Ele não apanhou daquele jeito mesmo. Entendeu? Ali havia uma estrutura que foi feita para que se desse a entender que era uma verdade. Agora tu imagina quem tava passando mesmo. Ele passou na sua carne aquela dor para que ele levasse sobre ele as nossas iniquidades e as nossas enfermidades. Aí vamos lá. Jesus foi ressuscitado no próprio corpo que foi maltratado. Ele, né? Então quer dizer, o Espírito que dá vida foi lá e ressuscitou Jesus dos mortos. Então a lei do Espírito que dá vida, ela vivifica. A Bíblia é muito clara quando diz assim, vivificou o corpo mortal. Então Jesus já ressuscitou com o corpo glorificado. Já com o corpo de glória, não com o corpo mais de dores. E quando ele ressuscita com o corpo de glória, ele promove para a humanidade o quê? O acesso à glória de Deus. Há um acesso à lei espiritual. Então a gente pode entender, tem a lei natural, o remédio é uma lei natural. Mas existe a lei espiritual. E você também pode tomar posse da cura pela lei espiritual. O que é a lei espiritual? Me alimentar da palavra,
O próprio Provérbios vem falar que a gente deve atentar para as palavras, para a lei, para as ordenanças, porque isso vai ser saúde para o nosso corpo. Então, quanto mais alimentado de Deus eu estou me prevenindo. E tem algumas formas que doenças chegam e que doenças estão ali, mas elas podem não ter saído ainda, mas o confessar da palavra, o entender da palavra, o conhecer da palavra vai fazer com que aquilo também seja que nem como se fosse um remédio natural. Vai, mas só que é o contrário. Já é a cura daquilo. E não uma manipulação para que aquilo daqui a pouco volte. O interessante é que, se você for estudar plenamente sobre isso, muitos dos milagres que Jesus operou, as pessoas não voltaram mais com aquela mesma doença. Não, o cego ele continuou enxergando até o fim da vida dele. Entendeu? Não perdeu, né? Exatamente. A visão. Então, assim, não quer dizer que propriamente nós não vamos morrer. Todo mundo vai morrer um dia. Se era com doença ou sem doença. O melhor é que seja sem. Sim. Por quê? Porque essa é a proposta de Deus. Mas se ela chegou, eu não tenho como não acreditar que porque eu ainda estou doente, eu não sou curado. Ao contrário, eu sou curado sarado. Você entendeu? Eu já tive de ministrações de ponto de estar passando por uma situação de enfermidade. E eu sei disso. E muitas das vezes as pessoas perguntam se foi Deus, né? E na verdade não é Deus. Toda a enfermidade vem do diabo. Agora são brechas que a gente abre muitas vezes que... Vamos dizer, se eu sei que o clima tá assim, mas eu não tomo nada para minha imunidade. Vamos dizer, eu sou um cara que tem uma dificuldade de beber água. Então não posso culpar Deus se eu tiver uma pedra no rim. Uhum. Porque eu tô quebrando a lei. Eu tô quebrando os princípios. Sim. Eu tô botando logo a minha vida, que é o que eu tenho que dizer na frente dos irmãos. Eu não sou bebedor de água. Então quer dizer, mas se a pedra no rim tá lá, não foi Deus que botou ela, não. Agora não quer dizer que eu não posso pegar... E por conta daquela pedra que está ali, eu não posso acreditar que Deus pode me curar. Ele pode e vai me curar se eu acreditar, se eu tiver fé e eu ousar na palavra de Deus tomar posse daquilo que já é meu, porque já está dizendo, ele levou. Então eu vou declarar, Pai, tá ilegal. Agora, claro que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me manter curado. Você entende? Então, muita da gente pergunta e tem esses questionamentos. Por que ela ainda está? Porque a dúvida é uma das coisas que é impedimento para a cura, é a dúvida. Quando você bota o porquê, você já está duvidando. E fé não é dúvida. Fé é certeza. Eu acho que agora eu cheguei no ponto bem certo. Pelo Espírito, né? A gente está numa conversa. Então, assim, a dúvida é um dos impedimentos porque ainda aquela doença está lá. Lembra do testemunho que eu disse da mulher que estava há 10 anos, que o doutor disse que se ela tivesse descoberto aquilo antes, ela não teria vivido o que viveu. Só que o processo era dizendo que ela ia morrer. E ela começou a dançar sobre os relatórios em fé. E ela se levantou, porque era impossível uma pessoa com aquela doença, com aquele tumor naquela região, estar viva pelo tanto que ela estava. E sabe onde é que ela estava? Dentro da aula do Rema. Sabe onde é que ela estava? Declarando a palavra. Sabe onde ela estava? Servindo na igreja. Sim. E ela passou 10 anos nesse processo sem saber que uma doença estava no corpo dela, que ela não tinha descoberto ainda. E era impossível. O médico disse, é impossível, minha irmã, você estar viva esses anos todos com o que você estava vivendo. Então, para o médico já era o fim. Mas para ela não. Era só mais uma oportunidade de ela continuar fazendo o que ela já vinha fazendo. Então, às vezes, irmãos, a gente é porque abre a brecha. Porque, vamos lá, se eu continuar fazendo o que deve se fazendo, eu vou manter meu corpo curado. Eu não vou abrir porta para Satanás chegar com doença. Eu não vou abrir brecha para que Satanás me toque também na enfermidade. Então, a gente entende que essa é a intenção de Deus, que o homem se mantenha curado. Que o homem se mantenha livre de doença. Agora, claro, se ela chegar, tem um remédio. Tem a palavra. E existe 2 meios de receber. Tanto também Jesus já deixou claro, Marcos 16:15. Né? Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso sobre a transferência, sobre a unção, o dom de curar. Que pessoas iriam carregar, iriam orar e pessoas seriam curadas. Não é? A oração da fé vai salvar o doente. E outro meio é também eu crendo na palavra de Deus, o que Cristo já fez. Então, Kennedy Reagan mesmo é um dos caras que diz que ele não recebeu por uma imposição de mão de alguém a cura. Ele recebeu pela fé na palavra. Se
tudo que você orar pedindo, crendo que recebeu, você já tem. Que aquele que disser este monte que lança-te no mar, não duvidar no seu coração. Então, dos impedimentos da cura é o quê? A dúvida. Então, não só para cura, mas para tudo na vida. Mas cura não é um pacote de salvação também? Não vem no pacote? Então, ele está dizendo, tudo que vem dúvida não é fé. Então, fé não vai operar. Você não vai conseguir ter o resultado daquilo. Dúvida não traz resultado. Dúvida, ela intervém o resultado. A dúvida, ela quebra o processo do resultado. Então, não pode ter dúvida. Às vezes, eu acredito que as pessoas, elas não tenham uma dúvida do poder de Deus, mas elas têm dúvida no seu merecimento. Mas muito bom também. Se ela entender que não é pelo merecimento dela, é pela graça. Isso. Né? Porque as pessoas, às vezes, assim, eu sei que Deus cura, eu sei que Deus pode, né? Deus pode, isso. Mas será que Ele quer para a minha vida? Será que Ele quer para mim, entendeu? Será que isso serve para mim também? Eu acho que isso é que as pessoas podem ficar, o demônio assim, falando no ouvido, né? Inclusive mostrando as suas transgressões. Isso mesmo. Muito bom esse teu lado do que você está falando, porque você pode olhar aqui para essa palavra, é por isso que ele está falando que é necessário que a gente esteja se atentando completamente para a palavra de Deus. Porque se a gente tiver consciente da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é lei espiritual, ela é espírito e vida. Então, quando eu estou falando a palavra de Deus, eu estou agindo como Deus na terra, e por eu estar agindo como Deus na terra, essa palavra, ela automaticamente, o que é que ela faz? Ela produz o resultado. Olha só, Provérbios capítulo 4, versículo 20, como eu te disse, né? Eu quero ler claramente, que é para você entender. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Então, quer dizer, eu dou atenção às palavras de Deus. Aí vai entrar a palavra atenção aqui. Muitas das vezes é porque a gente está dando atenção às outras vozes. Isso traz dúvida. E quando vem a dúvida, por isso que eu digo, não tem resultado. Porque a fé, ela produz o resultado, não onde a dúvida está no meio. Porque fé e dúvida não tem nada a ver, ele se opõe. Então, dúvida não é fé. Fé é certeza. Não diz Hebreus 11:1? Fé é certeza. Fé é certeza. Mas é a certeza de quê? No que eu acho? Por isso que entra o merecimento. No que eu penso, não. Fé no que Deus já vê em mim. Do que Deus já fez por mim. Por isso que a graça, ela promoveu algo que eu não poderia ter. Não é por força, é pela fé. O meu justo viverá pela fé. Não é pelo merecimento, é pela fé. Então, se não era injusto demais Deus curar o cara, a pior pessoa do mundo. Tipo, o cara que fez tanto mal, mas foi curado. E aí, por que essa pessoa foi curada? Mas só fez um mal. Aí as pessoas começam a entrar numa área de juiz e não de um amor onde Deus tem de curar todos. Se Deus não se agrada da morte do ímpio. Agora vamos lá, ímpio é todos que são separados de Deus. Agora me diga, um ímpio que morre ímpio mesmo, geralmente não vamos falar de processo de finais, de segundos, eu não quero entrar nisso, né? Mas vamos lá. Se nós fôssemos olhar, se Deus não está se agradando com a morte de um assassino, de um criminoso, de alguém que fez tanto mal na terra, Deus não está se agradando. Por quê? Porque ele não está na morte. Porque o destino dele não é aquele para aquela pessoa. Ele instruiu aquela pessoa, mas foi as escolhas dele levaram ele a ter aquilo. Isso é como se fosse um julgamento na própria carne mesmo, né? Naquilo que ele pecou. O salário do pecado é morte. Eu digo que é a morte espiritual, mas ela é uma morte também física. Você se separar de Deus está caindo para a morte, está caindo para a destruição, para a perdição. Aí por isso que ele diz, filho, atenta para as minhas palavras, dá atenção para o que é meu. E aos meus ensinamentos, inclina teu ouvido. O que é isso? Espera ainda. E é isso que falta nas pessoas. Atenção e se inclinar para o que Deus está falando. E ele diz, ó, não os deixe apartar dos teus olhos. Então eu estou vendo a palavra de Deus aqui, mas eu também estou inclinando-me, eu estou dando atenção a ela. Aí não só agora olhar também para ela, se apartar dela, ele diz, guarda no mais íntimo do teu coração, que é isso, dentro de ti. Por quê? Porque são vida. Porque a palavra de Deus é o quê? Vida. E ela é vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. A Bíblia não está falando que é saúde para a nossa alma. Ela está falando claramente que é saúde para o nosso corpo.
Apóstolo João diz, olha, faço voto pela tua saúde, mas também pela tua prosperidade. Assim como a tua alma mas a minha alma só é daquilo que eu inclino para ouvir. A minha alma, ela vai estar inclinada para onde? Eu estou levando ela aqui, cativa a palavra. E guardando aonde? Na alma ou no espírito? No espírito. Porque a partir do momento que eu guardo a palavra de Deus como um depósito dentro de mim, estou cheio dela, a minha alma eu posso dizer, aquieta-te. Ei, a palavra de Deus diz isso. E as vozes estão aqui, ó. Mas não, a palavra de Deus é saúde para o meu corpo. Estou inclinando aqui. Eu nunca vi alguém que chegou para a palavra de Deus e que para meditar nela voltar do mesmo jeito. Depois que conhece essa verdade, você não consegue mais viver longe dela. Então, pelo que toda essa aula, né, que a gente está tendo aqui, eu sou capaz de me curar. Assim como eu vou ali na farmácia e compro um remédio, acreditando que aquele remédio vai me curar, talvez, né, sabendo que o Espírito Santo habita em mim, que Jesus já está em mim e que Jesus é aquele que cura, eu, através da minha fé e através do meu profetizar sobre a minha própria vida e sobre de tudo que eu conheço da palavra de Deus sobre a minha vida, eu tenho essa capacidade de me curar. A capacidade de curar é o poder de Deus. O poder de Deus é que cura. Mas você tem a capacidade de exercer o que já está disponível para você. Você entendeu? Você só coloca em prática o que é já seu por direito. Mas não é você se curando. É o poder de Deus liberado que te deu autorização para você operar nele. Vamos dizer, eu impor as mãos sobre alguém e essa pessoa ser curada, não foi eu que curei ela. Não. Foi o poder de Deus que curou ela. Pronto, eu dei esse testemunho lá. Eu já impus as mãos sobre pessoas que eu não senti nada. E depois eu voltei, depois de 2 anos, a pessoa disse... Porque, sabe que a pessoa chegar para você e fala, professor, eu não posso comer isso, porque eu tenho alergia. Olha como é que eu tô aqui, professor. E os braços tudo vermelho. E você impor a mão sobre ela e só dizer, em nome de Jesus seja curado, porque a Bíblia já garante que você é curado e sarada. Pá, e essa pessoa... Quando saiu, você fica olhando e diz, rapaz, ainda tá lá, porque a sua expectativa era, eita, saia logo. Não é não, porque você tá orando, você às vezes quer o crédito. Eita, o homem orou na mesma hora. Não, eu fiz a minha parte e confiei que na palavra de Deus disse que era para mim fazer. Então, o poder tá ali, tá liberado. É como a eletricidade tá aí, tá gerando um resultado. Tá gerando luz. Mas para isso tem fios e ninguém tá vendo eles, ó. Mas sabe que ele tá aí. Algo tá passando entre esses fios que tá gerando eletricidade, tá gerando luz, que é eletricidade, tá gerando luz. Entendeu? Então o poder de Deus é isso. A palavra é lâmpada e luz. E nisso tudo tem algo que tá passando por ela, ó. O poder que gera essa manifestação onde haja luz. Porque até a hora da manifestação da luz, alguém ligou ela. Isso é você ligando. Mas não quer dizer que é você fazendo. Não, o poder vem por meio de você. Mas é você ligando. Por isso Jesus diz, tudo que você ligar na terra é ligado no céu. Mas é ligado na terra com o quê? Quando eu ligo a palavra. Aí o poder... Tá! Aí manifesta, entendeu? Aí chega aquilo que você está querendo dizer, o resultado daquilo que você está declarando e confessando. Então eu acredito que é mais isso que a gente deve. Aí... Eu vou encerrar nesse versículo 23, porque ele diz assim, ó, sobretudo. Então, quando ele está falando, vamos ser bem claro, a gente antigamente não queria negociar algumas coisas, mas quando ele está dizendo sobretudo, ele está falando é tudo. Não tem como. Interpreta esse texto, né? Não tem como interpretar algo que a Bíblia já está dizendo. Sobretudo, o que se deve guardar é o quê? Guardar o coração. Por quê? Porque é dele que procede as fontes da vida, porque é dentro de você. Essa é a nova vida que a gente tem, a realidade que a gente tem. A questão é porque a nossa alma ainda não entendeu. E ela não vai entender. Por isso que ela tem que ser renovada a cada hora. Como eu posso viver uma saúde divina? Cheio da palavra de Deus. Como eu posso acreditar? Porque a fé ela vai operar a ponto da hora que você vê a situação lá. Vamos lá. O tanto de Deus que você tem, eu acho que isso vai ser já inspirado pelo próprio Espírito dizendo para mim e para você hoje. O tanto de Deus que eu tenho é o tanto de Deus que me faz agir quando uma circunstância chega.
Se uma circunstância chegou e eu estou deprimido, isso mostra o tanto de Deus que você tem. Você tá entendendo? Então, assim, quando Davi olha para um gigante, vamos lá, já que a gente tá também na inspiração aqui, era um gigante, não, era acostumado a vencer guerra, temia, dava medo, e ele era um jovem. Só que era um jovem cheio. Ousado. Que ele, quando olhou, ele não era o Saul que estava lá, um homem de guerra, cheio de guerreiro do lado dele, acostumado a vencer guerra, mas estava acuado, como diz o nordestino, né? Se acuou. Se escondendo, se acovardando, com medo. Ao contrário, ele fez o quê? Ousado. Ele diz, quem é esse incircunciso? Quando a gente olha para uma doença, quem é você? Isso, a doença é um gigante também, irmão. Mas ele também já é vencido com as ferramentas que saem da sua boca. Muitas vezes a Bíblia diz que há morte e vida no poder da língua. Então, tanto eu posso abençoar como eu posso amaldiçoar. E eu tenho pena de misericórdia de pessoas que dizem, esse menino não vai dar para nada. Pobre de uma criança que não tem culpa de nada. Ô, menino danado, esse menino é um capeta. Tá amaldiçoando. A boca tá falando e fala do que o coração tá cheio. Então, por isso que o tanto de Deus que eu vou saber da tua vida é o tanto que você tá correspondendo dele numa situação. Se a situação tá pesada, eu digo porque como ser humano a gente às vezes tá realmente fragilizado. E às vezes a gente pensa que tá sem força. Eu falo porque eu já passei por isso. A ponto de pressão tá ali, eu achar que eu tô sem força. Vixe, agora não dá mais certo não. Ai, meu Deus, agora acabou de vez. Eu tô sendo sincero. Sou um homem sujeito, eu sou humano, eu tenho uma carne, eu tenho uma alma. Só que aí é onde a palavra tá lá dentro, dizendo, ei, levante-se. Ei, acorda, olha pra minha palavra, ei. Esqueceu que eu operei, agora eu peço de novo, posso fazer de novo, ei. Então quer dizer, a gente só dá a oportunidade para Deus se apresentar. E ele deu naquele momento a oportunidade de Deus se apresentar. E era impossível. E ele com a funda foi lá, pá! Derrubou o gigante. O que aquela pedra representa? Ela era só uma pedra. Mas ela não foi uma pedra quando Davi falou. Porque era uma pedrinha. Derrubar um gigante grande. Vamos lá. Vamos ver a baladeira aqui no Ceará. No Nordeste, né? No RN. Ceará e RN, né? Que é do Nordeste. A baladeira. Ou estilingue, né? Como muito diz. Pá! Vamos lá, ou assim. Tô dando um exemplo que a baladeira era também assim, né? Então, foi a palavra que ele liberou. Quem é? Para desafiar o exército do Deus vivo. Eu acredito que se ele não tivesse usado nada, ele tinha vencido aquela guerra do mesmo jeito. Por quê? Porque ele venceu na palavra. Ele se mostrou ousado também, na coragem, na palavra. Ousadia é coragem. Então quer dizer, ele foi ousado na circunstância de dizer quem é este. Então ele mostrou quem é você. Ele colocou a circunstância aonde? Muito mais abaixo. A questão é porque a gente coloca as circunstâncias acima, como se achando que Deus é menor do que elas. Ao contrário, Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que uma doença. E por quê? Porque não foi ele que criou a doença. A origem da doença vem do pecado. A doença entrou na terra por conta do pecado. Nós estudamos ontem, né? Você viu que era o quê? A maldição entrou por conta do pecado e o próprio Deus diz, a terra agora está maldita por causa de ti, Adão. Se ele dissesse, agora eu que estou amaldiçoando você, foi eu que botei essa maldição. Não. Ele está por causa de você. Mas ele também disse, vamos lá, mas não vai permanecer. Amém. Porque Deus não está na maldição. Se for assim, qual é o intuito de Jesus ter vindo morrer? Se ele queria todo mundo doente, se ele queria um mal na terra operando, por que vai destruir isso aqui? Por que vai fazer um novo céu, uma nova terra, se o intuito é que ele veja todo mundo sofrendo, morrendo, acabado, doente? Para que Deus mudar esse cenário? Para quê? A questão é porque as pessoas se conformam achando que é a vontade de Deus que elas estejam doentes. Porque elas estando doentes, está mostrando o quanto elas amam Deus. Mas ninguém mostra amando Deus estando doente. Sabe como é que eu mostro o amor de Deus? Servindo a Deus completamente. Em saúde, em prosperidade, em alegria, em unidade. Tudo que promove o reino para o bem. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E as pessoas usam desse versículo para dizer, irmão, tudo desse jeito, tudo coopera para o bem. É como se Deus estivesse querendo que ele estivesse assim e aquilo está cooperando para o bem. Da onde a doença coopera para o bem? Não coopera para um bem. Ela paralisa o bem. Agora não. Deus naquele lugar, ele vai estar com você. Mas se você tiver fé,
tamanho de um grão de mostarda, pode dizer a este monte, ergue-te, lança-te ali, não duvidar, e ele vai sair. Então, quer dizer, a fé vai ter que estar envolvida aí. Um relacionamento com Deus, conhecendo as verdades, conhecendo a palavra, vai fazer com que você ande. É a mesma coisa, se você está crendo para que uma porta de emprego se abra. Me diga qual é a diferença de uma dívida para uma doença. Todas têm sua situação. Então, como é que eu creio para que dinheiro chegue, para que eu pague essa conta, e eu não creio que... Eu creio que Deus é o Jeová Jireh, mas eu não creio que Deus é o Jeová Rafa. Como é que pode uma coisa dessa? Não vai fechar a conta. Então, as pessoas estão limitando Deus aí. Na verdade, não. Se eu creio para que Deus cure, eu tenho que crer também que Deus prospere. Cada um tem uma área. Eu volto a te dizer, como eu lidei muito com dinheiro... Eu vou falar por mim porque eu acho legal a gente colocar a gente, né? Que é a nossa experiência, pra você entender que eu não tô aqui pra dizer pra você que eu passo também. Mas eu tinha uma dificuldade de acreditar na prosperidade. Eu tinha, viu? Lembrando, eu tinha. Porque eu achava que eu não era digno de ter. Você falou tudo aí. Não, acho que isso não é pra mim. Não, é. Agora a questão é que eu não tava recebendo. E por eu não receber, muitas das coisas estavam ali, ainda operando. Não havia aquele romper. Por quê? Porque eu não cria. E só tem um jeito de você romper, crendo. Você rompe em fé, crendo. Crendo. Você não quer correr o reino? Você acha que se dinheiro chegasse agora na nossa mão, não é melhor dinheiro na nossa mão do que na mão dos cabos errados? Por quê? Porque se eu tiver a intenção certa no meu coração, o reino vai crescer. Eu quero promover o reino. E dinheiro promove o reino. Promove o reino. Não promove o que está com ele, o tutor dele, né? Aquele que está de posse dele. Não, eu não quero promover a mim, eu quero promover o reino. Então, dinheiro na mão certa é bênção. Para quê? Para que promova o reino. Para que promova aquilo que Deus quer. Você vê que Jesus não tinha problema. Vamos entrar numa vidinha de prosperidade aqui. Jesus tinha mulheres de homens importantes que sustentavam o ministério dele. E as pessoas, não, Jesus era pobre. Jesus não era pobre, não. Tinha até um tesoureiro cuidando do dinheiro dele, né? Então, tinha um tesoureiro, tinha uma diretoria ali, irmão, constituída. Não, senhor, nós temos tanto, vamos comprar isso. Não, peraí, calma, vamos sentar aí, vamos fazer isso, assim. Olha as direções aí. E as pessoas não entendem. Então, como eu posso crer que Jeová Jireh está ali e não creio que Jeová Rafa está ali, o Senhor que me sara? Êxodo 15, 26 é claro quando diz, eu sou o Senhor que te sara. E quando Deus está falando isso, ele está se mostrando Jeová Rafa. Eu sou o curador. Eu sou o Deus curador. E não o Deus que causa, mas eu sou a solução da causa. Porque a causa foi por conta da desobediência e do pecado. Mas Deus é a solução na causa. Então todos nós temos uma causa. Mas Deus é a nossa resposta. Ele não é o nosso problema. Ele não está contra mim. Ele está ao meu favor. Mas eu só estou a favor de Deus, cooperando com Deus, cooperando com a palavra. Ligando a palavra. Então, se você liga a palavra, você liga o poder. Entende o que eu te disse? Ligou o interruptor, o poder está disponível para a luz chegar. Então, quando você coloca a palavra na sua boca e você confessa ela, eu sou saudável, eu tenho saúde divina. A questão é porque parece que a gente não faz isso. As pessoas se acomodam e não lutam com a guerra certa, com a ferramenta certa. A guerra foi vencida? Foi, mas tem a minha parte aqui ainda. Eu tenho que tomar a armadura de Deus. O que é? A espada é o que? A palavra. Não é? O escudo da fé é o quê? Porque eu acredito. Satanás, você não tem poder aqui para não, é defesa. Então, às vezes, a gente tá querendo, tá sendo atingido e não tá atacando. Nem tá se defendendo. E nem está atacando, não está se vestindo do que Deus quer que a gente se vista. Então, se vestir com a armadura de Deus é se vestir com tudo que a proposta do reino me dá. Sim. Colocando em mim as ferramentas que eu preciso para nesse mundo vencer o mal. Jesus não disse, vocês vão ter aflições. Ele não disse que a gente não ia passar. Vocês terão no mundo aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas ele venceu como? Ouvindo Deus. Ele venceu como? Cheio de Deus. Ele venceu como? Agindo contra o sistema do mundo. Aleluia. Ele venceu como? Quando ele mostrou que Deus não era como eles pensavam. Eles pensavam que Deus não podia curar no sábado. Sim. Amém. Glória. Amém. Não. Aí Deus não. Eu vou te dizer, Deus é o Senhor do sábado, sim. Mas ele pode curar no sábado. Então as pessoas limitando Deus o agir de Deus, a expansão de Deus, né? O território de Deus, eles guardando Deus numa caixinha.
E Deus não está dizendo, eu quero me mostrar a humanidade. Eu quero me mostrar o tamanho da minha grandeza para vocês. O que é que vocês precisam agora? Só tomar posse daquilo. Viver aquilo. Mas claro que tem, lembrando, a nossa parte. Precisamos acreditar e agir de acordo naquilo que acreditamos. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Tem que abrir uma porta aqui na terra para poder abrir no céu, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte com a oração, tem que fazer a nossa parte colocando a palavra. Só que, de fato, tem pessoas que ainda não são crentes, né? Uhum. E que não podem até falar, mas fala sem a crença. Eu sou curado, sarado, eu sou curado, sarado. Mas no fundo, ela não está acreditando nisso. Mas ela continua repetindo, não é isso? Eu entendi. Até ela acreditar. É porque assim, exatamente, o processo da tua alma é naquilo, quanto mais tu fala, mais tu crê. Quanto mais você falar a palavra de Deus, mais você vai ficar convicto dela. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe passa por um tratamento de 4 anos de câncer de pulmão. E ela toma uma medicação, graças a Deus, foi de fato uma quimioterapia que não chegou a ser exposta a realmente radiações. Então, só com a medicação ela se protege. Os nódulos estão calcificados e ela tá boa. Eu olho para minha mãe, ela tá curada. Mas o médico não tira a medicação. Então, como o médico não tem coragem de tirar a medicação, porque ele tem medo que volte pior, ela não entende que está curada, porque eu digo para ela, a senhora é curada e sarada, mas ela diz, mas se eu não tomo remédio? Então, assim, a gente tem que estar tomando remédio por uma recomendação médica, exato, né? Com certeza. Mas não pode deixar de acreditar que está curada e sarada. Exatamente. Aí tira o raio-x e ainda está o nódulo calcificado. Está calcificado, ainda não sumiu. Como é que a gente faz para fazer sumir? Exatamente assim. Como é que acessa o poder de Deus? Não é a gente que faz, né? Não. Deus vai fazer, né? Não, na verdade está disponível a questão. Mas Deus trabalha com a fé realmente, né? Deus trabalha com a fé. E assim, eu não tiro os méritos e jamais seria hipócrita da nossa parte de achar que o remédio não tem sua parte. A questão que eu vejo é sempre que as pessoas só buscam primeiro um remédio. Elas não buscam agir em fé. Por quê? Porque hoje nós estamos numa geração do mais rápido é o melhor para mim. O que for mais rápido. Porque viver uma vida de confissão de fé vai exigir que eu tenha um tempo disso. Que eu tire um tempo para Deus. Que eu viva um relacionamento intenso com Deus. Hoje em dia, ninguém mais vê pregadores antigamente, que nem, vamos lá, tantos exemplos dos homens de fé, que nós vemos que passavam horas e horas orando no Espírito Santo dentro de casa. Só pensa. Hoje a geração é tão assim corrida que, meu amigo, é loucura se nós passássemos 3 dias. Pronto, eu não vou trabalhar hoje não, vou passar 3 dias orando no Espírito Santo lá em casa e as contas chegando e o povo começa a se preocupar. Não, mas eu tô dizendo, é porque aquelas pessoas se dedicavam muito mais. Então tem gente que às vezes está buscando o mais rápido, por quê? Porque já é o mais fácil. Você entende? E às vezes você se conformar com aquela situação, a fé dela tá agindo no remédio. Então, assim, você falar isso pra ela, se você tirar o remédio dela, mesmo que você tiver pra ela, tá matando ela. Tá entendendo? Então, assim, eu ontem eu até aconselhei um aluno que ele estava condenado, porque com a matéria, claro, a gente tem aquela expectativa, né? Então ele diz, professor, me senti tão condenado essa semana, por conta que rapaz, eu não agi na palavra, eu fui logo tomar um remédio. Aí eu disse, filho, a sua fé foi canalizada por remédio. Agora não quer dizer que foi o remédio. Você tomou o remédio, mas aí você acaba usando da sua fé, dizendo, olha, eu vou tomar esse remédio. Porque eu preciso de um alívio. Eu quero aliviar pelo menos essa dor aqui, esse sintoma que está me paralisando. Mas eu acredito plenamente que eu sou curado, sarado. Então não se condene, porque quem vai te condenar é o diabo. Porque o diabo... Aí ele diz, mas eu estava ouvindo aquele negócio. Aí tomou um remédio, Não era Deus não, filho. Era o inimigo tentando minar a tua fé. Tua fé foi no remédio. Mas não foi o remédio. Entenda, você tomou o remédio. Isso não é hipocrisia, não. A gente reconhece a medicina. Mas eu não estou agindo porque tem coisa que a medicina não vai fazer, não. Tem coisas que tem ponto que o médico diz, agora é só Deus. Eu já vi gente dizendo, testemunho dizendo assim, que o médico chegou, só Deus, irmã. Aí eu já vi gente dizendo, glória, que agora é só Deus. Graças porque seria milagre se fosse o médico,
Porque o médico tentou com as ferramentas dele, e não é errado o que ele estudou para fazer. Mas tem coisas que um homem não vai poder fazer. Mas Deus pode. E quando é isso, aí tira o homem de cena e ele entra. Então eu gosto de entender isso, entendeu? Então quando você fala isso, você pode estar minando a fé dela. Agora, claro que você pode alimentá-la a ponto de um dia ela querer. Então a fé dela, você alimentar ela. Você é curado e sarado. Então, mãe, vem aqui, deixa eu lhe ensinar isso aqui. Ó, mãe, tá vendo isso aqui? Ó, mãe, o que é que a palavra de Deus diz? Ela já nasceu de novo? Não Pois é. Então, aí não tem como, às vezes, você querer, né? Então, assim, você vai ter que levar Jesus a ela, você vai ter que levar a realidade da vida de Deus para ela, da vontade de Deus para ela. Então, assim, Deus vai curar, cura, porque a fé cura. Mas a realidade da plenitude de Deus só está em Cristo, de viver plenamente para Cristo. Com Cristo. Então, assim, isso vai alimentando ela, a ponto de um dia ela dizer, sabe de uma coisa? Porque precisa dessa parte. Eu não vou mais tomar esse remédio, não. Eu já vi gente que a gente orou, pessoas oramos, e essa pessoa dizia, eu não quero mais tomar remédio. Depressão, pronto. Remédio, tem que tomar remédio, é a droga. E ali não é a cura, é só uma droga. Para te aliviar, ainda não é a cura. Você só buscou alívio da sua dor. E Jesus não, ele tirou a tua dor. Mas para isso eu preciso crer na palavra de Deus. E aí é onde eu vi pessoas dizendo, eu não vou mais tomar remédio. E era remédio até mesmo, eu já vi gente de psiquiatra. Sim. Que precisava tomar, porque era um descontrole louco. A pessoa ficava descontrolada. E foi curada. Aí me diga, depois que é curada, volta? Volta não. Ela foi curada naquela área. Se ela foi curada, ela não tem mais aquele problema, entendesse? Jesus não cura e volta a dor de novo, não. Volta as cores de novo, não, entendesse? O rema, ele consegue materializar e ensinar de forma muito prática a você ter acesso desse conhecimento e como utilizar. O que a gente tenta aqui é fazer só uma introdução, né, ao estudo do rema. E eu gostaria de perguntar, a Cassandra, ela é a minha veterana, pessoal. Então ela tá no segundo ano, eu tô iniciando agora. E lógico, quanto mais você se coloca na palavra, mais você estuda e mais você vai crescendo e aprendendo. Então, Cassandra, a pergunta assim, você acredita que já faz 1h30? Ei, meu Deus, passou ligeiro. Pastor Jackson veio aqui, aí a gente tinha marcado de 1h, né? Aí quando acabou, já era 1h15, eu digo, a gente tem que ir embora. Aí ele disse, mas tá, foi tão rápido, é sempre tão rápido. Meu Deus. Mas aí eu disse assim, tipo, lógico que ela tem um conhecimento, né? Cassandra, a pergunta que a gente não pode deixar de responder. Pergunta aí. Escolha aí entre as perguntas, assim, que a gente não pode deixar de tocar aqui. Qual é a pergunta, assim, que você acha que, antes da gente começar, no final... Essa já respondeu, é porque a gente faz um roteiro e vocês falam tudo que já tá no roteiro sem a gente perguntar. Mas, por exemplo, Deus quer curar todo mundo mesmo? Já respondemos, né? Quer, absolutamente quer. O que é que eu preciso para receber a cura? Já respondeu. Crer, declarar a palavra e se alimentar da palavra. E por quê? Pronto, essa aqui ainda não respondeu totalmente. Porque algumas pessoas são curadas na hora e outras não. Jesus mesmo curou a maioria, acho que todos, na hora. Né? E no nosso caso, por que não todos são curados na hora? Entendi. Mas teve uns que foram no processo indo, né? Que teve os leprosos, foram se apresentar ao sacerdote, enquanto eles iam, aquela cura foi se manifestando. Entendeu? Então, assim, eu volto a te dizer, para Deus é atemporal. Nosso Deus é um Deus kairos, né? Fora de tempo. Então, assim, para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. 1000 anos como se fosse um dia. Então, enquanto para o homem parece tão distante, para Deus é agora. Entendeu? Eu gosto de entender isso. Enquanto para nós é 1 mês de processo, para Deus é o agora. É o mesmo tempo. Você tá entendendo? Que para o homem foi criado para, infelizmente, é crônico. É aquele negócio, agora, tem que ser agora, tem que ser agora. E ele não entende que tem processos. Pronto.
Você viu que a figueira foi amaldiçoada, mas não foi na mesma hora que começou. Sim. Não, eles voltaram. E quando voltaram, foi que viram que ela estava secando. E era diferente. Secava da raiz. Ela não secava de cima para baixo. Ele amaldiçoou a raiz. Onde estava o problema. Então a gente às vezes não tá vendo a raiz. E a gente tá amaldiçoando aquilo lá. Dizendo, ó, eu amaldiçoo porque tá ilegal isso aqui no meu corpo. E aí, vamos dizer, do processo que teve para crescer, pode ter o processo também para descer. Tá entendendo? Eu digo, vou dar um testemunho de uma irmã, já falando sobre isso. Essa irmã tava com um relatório de morte. E eu tava, pra tu ter ideia, eu estava fazendo, se eu não me engano, eu estava fazendo escola de ministro. Se eu não me engano. Estava fazendo escola de ministro. E essa irmã era casada com um baterista lá da igreja, só que eles tinham se separado, né? E esse cara já era casado com outra pessoa há muitos anos, e eu soube que ela era ex-esposa dele. Isso sem ser da igreja. Ele era casado lá na igreja, baterista com uma mulher, mas ele tinha tido uma mulher e ele tinha se separado dela, e essa mulher estava com um relatório de câncer terminal, e não tinha como mais, ela já tinha sido designada pelos médicos. E um cara que tocava o baixo perguntou, Daniel, tem como a gente ir lá não, cara? Pelo menos para dar uma palavra dessa pra ela e tal. E eu disse, rapaz, vamos. Só que a gente, naquele tempo, a condição da gente, eu disse, cara, nós vamos levar o quê pra essa mulher? Não, mas nós vamos levar a palavra. Eu disse, vamos embora, vamos fazer uma oração lá, vamos. Agora eu senti uma inclinação, leva o violão. Aí eu disse, vou levar o violão. Aí levei o violão. Quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, eram os crentes da igreja dela, tudo indo lá só se despedir dela. Tu acredita? Todos que estavam lá, até o marido conformadíssimo, E ela sem cabelo, magrinha. E eu olhando assim pra ela, eu não acredito que esse povo tá vindo aqui só se despedir não, e não tão vindo aqui com uma palavra. Aí eu peguei o violão. Eu disse, espera aí, irmã. Peguei o violão e comecei. Comecei a louvar, preparando um ambiente com a glória de Deus, sim, porque a gente prepara. Tem ambientes que a unção, ela vem na coletividade a ponto de ela tocar um ambiente e aquela unção de cura vai estar disponível. Você vai aprender na matéria sobre a unção da cura, que o ambiente é proposto. Então Deus tem pregadores que vão estar aqui, eles vão perceber, eita, percebe que tem uma unção de cura aqui. Naquela hora a cura tá ali, ó. A pessoa crê receber, ela é curada. Por quê? Porque tá ali, tá disponível. É Deus disponibilizando aquela glória já para tocar todos. Então aí, vamos lá. E eu comecei a cantar. E quando eu comecei a cantar, aí o Espírito Santo disse, agora é a hora de orar. Aí eu fui e impus as mãos sobre ela. Declarei a palavra sobre ela. E a minha mulher estava do meu lado. E a partir do momento que a minha mulher estava do meu lado, ela disse que ela viu uma rosa se murchando, caía. Mas quando começou a oração, ela disse que a rosa fazia assim, ó. Quando a minha mulher disse isso, eu disse, ela vai viver, ela não vai morrer. E aí eu terminei a oração e fiquei indo semanalmente alimentando ela. E teve uma hora que o Espírito Santo disse, agora é a hora dela ser renovada no Espírito Santo. No falar em outras línguas. E eu disse, é a hora de você soltar o que já tá dentro de você. Aí ela bem maguinha, sem força, carequinha, falando em língua, a coisa mais linda do mundo dentro daquela casa. Você não tem ideia não, irmão. Depois de 1 ano, eu me encontro com essa mulher. Eu fui na igreja dele, que ele era pastor de uma igreja, e tava perdendo a esposa. Pastor de uma igreja, eu fui testemunhar lá. Quando eu olho, quem tá lá? Ela. O cabelo dela, me diga até onde estava. Daquelas que a igreja que o cabelo é abaixo da cintura. A mulher limpa assim completamente. Aquela fisionomia de doença não estava mais lá. Aquele cabelo caído não. Tava os cabelos mais brilhosos ainda. Que eu tô falando porque parece que eu tô olhando assim vendo ela na minha frente. Então quer dizer, ela foi curada na hora, instantaneamente. Ela foi curada gradativamente. Mas por quê? Porque ela tomou posse. Na mesma hora o cabelo não cresceu.
Na mesma hora, não. Mas a doença foi amaldiçoada. E ela começou a sair daquele corpo. Por quê? Porque nós demos nós ordenamos a ela, dizendo a ela que ela estava ilegal. E aí ela foi se desmaterializando. Se Jesus disse à figueira e disse que se eu digo a vocês, que se vocês também disserem, Jesus disse, se vocês também disserem. Ele disse, mas começa o versículo 22 como? Tendes fé em Deus. Por isso eu vos afirmo que todos aqueles que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Aquele que disser, por isso que a sua mãe foi curada, mas ela estava dizendo, não é os crentes que tem que dizer só. Não, é qualquer um que acreditar. Disse, crendo, terá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Então é isso que a gente volta a dizer. Alguns vão ser instantaneamente. Sim. Eu já vi uma pessoa e eu orei por ela com o lado paralisado todinho. E ela estava com o lado todo paralisado. E aí entra aquilo que tu me perguntou. Mas aquela pessoa não estava crendo. Mas alguém estava crendo. Amém. E eu estava crendo. E eu disse assim, Espírito, eu tive uma inclinação do Espírito, aquele cara entrou de cadeira de roda na igreja. E quando ele veio na cadeira de roda, deixaram a cadeira de roda lá fora, eu vi essa experiência. Eu tive essa experiência. Nem sempre eu tenho, mas tive essa. E essa foi maravilhosa, porque eu vi o poder de Deus. E ele veio carregado por 2 diáconos assim, um carregando ele do lado do outro, porque ele não conseguia um lado andar, paralisado como de um AVC. E sentaram ele aceitou Jesus na mesma hora. E eu disse assim a ele, você levante e ande no nome de Jesus. Aí ele, não. Olha o que foi que ele fez. Não, eu sou parado desse lado, eu tô lhe dizendo agora, levante e ande no nome de Jesus. Esse cara se levantou e saiu andando dentro da igreja. Mexendo tudo. Na mesma hora. E eu fiquei paralisado na questão de quê? De ver o poder de Deus agindo instantaneamente, transformando uma vida. Sabe o que é o cara ir para uma igreja de cadeira de roda? E quando eu olhei assim, que o culto terminou, que o pessoal fecharam as portas da igreja, dizendo, agora você só sai daqui quando orar por todo mundo. Foi desse jeito, irmão. Dentro da igreja. Vai ser aqui também, viu? Assim, então, vou ser claro. E sabe o que é que aconteceu? Porque não é eu. É a unção, é o poder de Deus. É uma palavra que está liberada. Vão, se acreditarem, vai acontecer. E o que aconteceu? Eu olhei aquele cara, o cara que estava sentado na cadeira, eu vi com os meus olhos. Sabe o que é que Deus permite? Para você ver assim, dizer, tá aí, filho, olha, veja como é que ele está agora. Era ele, em vez de estar sentado na cadeira, era ele levando a cadeira de roda assim, e ele andando, levando a cadeira de roda. Aí, depois de algum tempo, eu peguei um cara e dei uma carona a um irmão dessa igreja. Eu perguntei, irmão, aquele irmão lá, como é que ele tá? Eu não saber se ele tá, né? Ele diz, rapaz, se eu te disser que aquele irmão não perde um culto. Amém, né? Desde aquele dia, aquele irmão vive uma vida completamente diferente. Então, assim, nós estamos te mostrando 2 casos. Um instantâneo e outro que foi gradativamente. Mas todos foram o poder de Deus. Então, não é como. Quando? Ou quando, né? Mas é o poder que está disponível. Entendeu? Não é quando, né? Exatamente. Não, e nem como foi. Como foi, cada um é um cada um. Você viu que Jesus pegou um barrinho assim, né? Melou ali, foi lá no 8. Então, mas ele agiu. É a multiforme graça de Deus. É cada um. Às vezes vai ser específico. E isso daqui, pessoal, é um convite, é uma intimação, como vocês quiserem chamar, que o Espírito Santo quer falar com vocês, para vocês comparecerem ao Verbo da Vida, onde está acontecendo o Rema, e Cassandra vai explicar tudo para vocês, porque vocês podem ter mais, até da presença, né? Você fica lá atendendo o pessoal, conversando, como é que está? Estamos no momento agora com a aula do professor Daniel de Jesus. Por sinal, depois você vai explicar o de Jesus, né? Entrou depois, né? Então, nós estamos com a aula aberta, é a segunda aula. O ano letivo do Rema já iniciou, né? Já tivemos a aula do pastor Jackson. E agora nós estamos com o pastor Daniel de Jesus,
com a disciplina Cristo que Cura. Ela vai até dia 8 de abril. E enquanto ela estiver sendo lecionada, as matrículas do Rema continuam abertas. Então, a gente convida vocês a não perder essa oportunidade, porque depois que fecha as matrículas, só no próximo ano vocês vão poder participar. Então, aqui a gente está, inclusive, para apresentar para vocês os módulos do Rema. São 12 disciplinas esse ano, gente. Esses 2 módulos, eles fazem parte de 12 disciplinas. Próximo ano, mais 12 disciplinas. Então, é algo realmente para que você tenha uma profundidade de conhecimento na palavra de Deus. Então, se você quer descobrir o que tem de melhor nessa vida para você, não perca a oportunidade de fazer parte do Rema. As matrículas estão abertas, o Esquadrão Rema está lá, segunda, quarta e sexta. As aulas começam às 19h45 e terminam às 22 horas da noite. Você pode ir, é convidado para ir assistir a aula e no final da aula você pode fazer a sua matrícula e iniciar o seu ano junto conosco. Então, não perca essa oportunidade. Vá colocar o seu pezinho lá na sala de aula, né? Vá crendo que você vai conseguir fazer esse curso e, se for possível, venha e faça parte, tá certo? E ele já botou a sanfona. E agora vocês vão saber porque eu tava tão animada. Diga, até Adriano saiu animado, imagine eu. Nós tivemos o acampamento profético, foi no Carnaval. E foi um momento assim maravilhoso. Eu acho que eu participei de todos. E o nosso pastor aqui, ele canta, ele prega, ele profetiza, então ele faz tudo ao mesmo tempo. O último culto, se eu não me engano, foi só você, né? Você pregando, e é maravilhoso. Foi muito bom ouvir você, e vamos ouvir um pouquinho agora através de música, né? Adorar a Deus através de música. Verdade. E quando a pessoa pergunta, né? Só para encerrar o versículo chave que a gente vai entender, Mateus capítulo 4, 23 dizia: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Então, quando aquele homem pergunta: se tu quiseres, tu pode me purificar. Ele diz: tu queres? Ele: sim, quero ser limpo. Então, quer dizer, a vontade de Deus é curar. A vontade de Deus é se manifestar em cura. Então, Jesus percorria pregando e ensinando. Então, às vezes, por falta da pregação e do ensino, as pessoas não vivem a realidade da cura, né? Então, se a salvação chegou porque eu ouvi sobre salvação, e isso eu tenho tanta certeza que eu sou salvo, porque eu ouvi tanto que se eu aceitar Jesus, eu sou salvo. Então, foi pela pregação e pelo ensino. Então, a cura também, ele ensinou sobre isso, ele falou sobre isso, e toda a vida que ele orava, ele manifestava isso, porque primeiro ele pregava, ensinava e depois curava. Você está entendendo? Então, para quê? Para que tivesse fundamento, para que as pessoas se fundamentassem naquilo e acreditassem, porque ele precisava que a fé delas fossem alimentadas. E eu gosto de um louvor que diz assim, ó: vamos orar. Pai, eu quero te dar graças em nome de Jesus por esse tempo maravilhoso, Pai. Eu creio, Pai, que tu és a cura da nossa vida. Eu creio que o Senhor nos curou e nos sarou naquela cruz. E é por isso que nós acreditamos, Pai. Nós declaramos que somos sarados e curados pelas pisaduras de Jesus. Aleluia. Creio que eu tenho a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Obrigado, Pai. Aleluia, Deus é bom. E eu tenho uma música que canta assim:
ha 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 ha. E se o diabo levantar, eu vou fazer o ha ha. Agora eu sou de Jesus. O preço foi pago na cruz. Agora eu sou de Jesus. O preço foi pago na cruz. Preste atenção no que agora eu vou falar. Eu vou falar do tal do Meu co-pastor me ensinou a praticar. Que se um dia o diabo levantar uma circunstância, doença pra tentar me atingir, eu sei o que eu vou fazer. E se o diabo levantar, eu vou fazer o Logo depois que comecei a praticar o tal do a minha vida começou logo a mudar. E circunstâncias não vão mais me afrontar. Eu aprendi a botar o diabo pra correr. Se você ainda não fez, comece a fazer. E se o diabo levantar? Só sei de uma coisa, se o diabo levantar, e a gente sabe que ele sempre vai levantar alguma situação, mas nós vamos entender que nós estamos por cima e não por baixo, cabeça e não cauda. Pela palavra de Deus, Deus construiu um fundamento, um alicerce para nós andarmos. Cristo é a rocha da nossa vida. E eu creio em nome de Jesus, se você está aí agora nesse momento, se você está passando por alguma situação, enfermidade ou doença, Cristo é a tua resposta. Ele não é o teu problema, Ele é a tua solução. Eu declaro agora debaixo da unção, seja curado pelo poder do nome de Jesus. Se o diabo levantar, eu vou fazer o E o que é é alegria, porque a palavra de Deus, ela sim, flui alegria. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Bem. Ai, foi ótimo. Concluiu? Concluiu. Amém. Foi